Graça e paz, amados, amadas. Vim comemorar o dia do pastor com os meus pastores, pastor Felipe, pastora Mariana. Se eu não fosse assembleiana, eu seria Lagoinha, Niterói. Sem sombra de dúvida. Podem sentar, queridos. Que bom estar com vocês esta noite. Ao nome de Jesus seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Pegue sua Bíblia e abra no livro do Gênesis, no capítulo de número 4. E enquanto você abre a sua Bíblia, você abre também o seu coração para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, 9 dos 10 títulos que o Senhor Jesus me confiou em livros estarão disponíveis. Mas eu quero apresentar especialmente esse, que é um trio, onde eu falo especialmente às mulheres. Falo às mulheres que cuidam, as mulheres que estão cuidando de pessoas, pastoras, esposas de pastores, líderes de pequenos grupos, ou pessoas que, embora não tenham um título nesse sentido, mas receberam de Deus o chamado para cuidar de outras pessoas. Aqui eu falo sobre o legado de Sara, quando o apóstolo Pedro faz a seguinte declaração: vós sois filhos de Sara, não temendo mal algum. Porque Pedro diz que nós somos filhas de Sara e o que isso influencia na nossa liderança. A profecia do silêncio, eu falo sobre a profetisa Ana. Não é a Ana, mãe de Samuel, não. É a Ana que, após ver Jesus sendo apresentado no templo, ainda sendo uma criança, um bebê, ela saiu anunciando que o Messias havia nascido. Essa mulher, ela é chamada de profetisa no tempo interbíblico de 400 anos de silêncio. Então a gente tem um silêncio de registro profético, mas tem uma mulher que é profetisa nesse tempo. Então isso ensina a gente sobre resistência, continuidade e tudo mais. E para concluir, o compromisso radical, onde eu falo sobre o apóstolo Paulo com os seus co-líderes em torno dele. E a gente aprende ali sobre liderança, não só eu líder, mas eu olhando para os outros líderes que Deus deseja levantar. Então estarão disponíveis assim que o culto terminar, esta reunião espiritual. E esta Bíblia aqui, uma Bíblia que no miolo eu passei 5 anos estudando esta versão, King James atualizada. É a Bíblia que eu mais indico para pessoas que querem ler um texto que não perdeu a sua erudição, mas que a gente consegue ler com um pouco mais de leveza, devido a ser uma Bíblia atualizada. É isso. Pastora Mariana está por aqui? Seu presente do Dia das Pastoras. É dos pastores e das pastoras também. Livro do Gênesis, capítulo 4. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela
concebeu e deu à luz Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Verso 2. Voltou a engravidar. E dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas. E Caim cultivava a terra. Eu gostaria de orar com vocês. Levante uma das suas mãos agora. Pai, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Por causa da tua palavra, levanta um exército poderoso aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Capítulo 4 do livro do Gênesis, eu sei que parece obviedade, redundância, está logo após o capítulo 3. E isso faz toda a diferença se a gente pensar que o capítulo 3 é o capítulo da queda. É o capítulo em que o homem pecou contra Deus, a mulher pecou contra Deus, e eles foram expulsos do jardim. E perderam alguns privilégios e tiveram uma quebra, obviamente, de intimidade e de comunhão considerável a partir, embora Deus tenha tido uma ação rápida de misericórdia, de graça, de perdão, de apontamento profético para a redenção que viria em Cristo. Mas você viver em um jardim em inocência, recebendo a visita do Criador todas as tardes, e agora se vê contaminado pelo pecado, fora do jardim, e sem essa visita, é uma mudança drástica na estrutura da vida. O capítulo após a queda, o capítulo após o jardim, tem inveja, tem assassinato, tem violência contra a mulher e tem poligamia. É a inauguração do pecado, fazendo exatamente os enfrentamentos que lhe cabem: destruição de família, destruição de vidas, agressão contra a mulher e destituição do plano perfeito do casamento monogâmico. Então, nós já estamos vendo a força que o pecado tem. E é nesse capítulo que dois homens vão nascer: Abel e Caim. Ou, para ser um pouco mais fiel ao texto, Caim e Abel. E o que me faz refletir esta noite é sobre em que contexto você nasceu. Talvez você tenha uma história onde você tenha nascido no ano em que os seus pais planejaram o seu nascimento e isso ocorreu. Mas talvez você tenha um histórico diferente. Tenha nascido no ano em que o seu pai morreu. Tenha nascido minutos antes da sua mãe morrer. Tenha nascido a partir de uma relação extraconjugal, incestuosa ou até violenta. Mas eu quero lhe dizer para você que pessoas se relacionam sexualmente todos os dias, a cada minuto, em lugares diferentes. E nem por isso a cada ato sexual nasce um bebê. Você não é fruto de traição, vontade humana,
ou violência. Você também não é meramente a coroação de uma história de amor. O sêmen pode ser de um delinquente, mas o espírito de vida, quem te deu foi o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aqueles que nasceram pela vontade de Deus, levante a sua mão lá em cima e se expresse, porque você poderia ser um abortivo, mas não foi. Você poderia ser o desejo de um casal que nunca se cumpriu, mas não foi. Você poderia ter sido um nasce-morto, mas não foi. E se isso não aconteceu, não é responsabilidade do óvulo de uma mulher ou do sêmen de um homem. Isso é responsabilidade direta do Deus da vida que criou você. Nasceu primeiro. Se você puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, eu te agradeço, querido. Eu vim de uma viagem de 11 dias no centro, na região central do país, e estava muito seco lá. Nasceu primeiro. E muito obrigada. Quando o primeiro nasceu, a mãe inaugurou algo que vai acontecer durante toda a Bíblia no Antigo Testamento. Dar nomes aos filhos, falando dos sentimentos que tem. Quando um bebê nasce, a partir de Eva e mais fortemente na cultura judaica, você dá um nome, falando do que você sente naquele momento, ou do que você espera que aconteça. Quando, por exemplo, Davi disse ao filho: você será Absalão, rei da paz. Davi estava falando de algo que ele queria que acontecesse. Quando o filho de Noemi e Quilion nasceu, e ela chamou de Noemi e Elimeleque, nasceu Quilion e Malom. Quando ela dá esses nomes indicam fraqueza, doença e fracasso. É o que a mãe deseja para o filho? Não, é o que ela está sentindo no momento. Então é sempre nessa dimensão, é o sentimento, é o futuro. Quando nasceu o primeiro homem, porque Adão não nasceu, Adão foi criado. Quando nasceu o primeiro homem, Caim, Eva deu o nome e disse porque estava dando: esse menino vai se chamar Caim, porque do Senhor eu tenho recebido. Nasceu o segundo. Qual o nome do segundo? Pode falar sem medo, porque não é pegadinha. Qual o nome do segundo? Abel. Ora, Caim nasce e ela diz assim: recebi do Senhor um varão. Nasce o segundo filho e ela dá o nome de... E diz o quê? Nada. Caim nasce e ela diz: alcancei de Deus um varão. Abel nasce e ela não diz? Se até aqui você não tiver guardado tudo que eu comecei a dizer, guarde essa frase. Ausências de expectativas terrenas não indicam ausências de expectativa divina. O fato de ninguém dizer nada sobre você, pensar nada sobre você, profetizar nada sobre você, não indica que Deus esteja agindo da mesma maneira. Na terra era alguém nascendo sem nenhuma expectativa, mas no céu estava nascendo o primeiro adorador que receberia o selo de Deus sobre o culto que realizaria. Ouça o que eu vou te dizer agora. O nome Abel, no sentido etimológico, significado,
respiração. Aquele que respira. Eu sei que todos aqui estão respirando, obviamente, mas eu gostaria que você respirasse fundo agora, para você lembrar que você está respirando. E eu entrego uma palavra profética para quem levantar a mão para receber. Alguém pode não dizer nada, pensar nada, mas se você está respirando, prepare-se. Todo o plano que Deus tem na sua vida será cumprido, esperando as pessoas por isso ou não. Desempregado, mas respirando, em depressão, mas respirando, porta fechada, mas respirando, família em conflito, mas respirando. Então, se tu estás vivo, adore esta noite, porque Deus vai cumprir tudo o que diz. Passou um tempo, resolveram fazer um culto para Deus. Quem? Abel e Caim. Quem? Cultos são reveladores. Está orando para namorar com alguém ou já está olhando para orar depois? Veja como ele se comporta no culto. O culto é revelador. Instagram não revela nada, o culto é revelador. É no culto que os olhares são percebidos, os sentimentos, as emoções. Como você se comporta quando o seu pastor é honrado. Como você se comporta quando o assunto oferta é falado. Como você se comporta quando alguém traz uma palavra de exortação. O culto é revelador. Vieram os dois para o culto, trazendo suas ofertas. Aconteceu que ao cabo de dias, está na sua Bíblia, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A adoração de Caim não era falsa, mas era contida. Pegou um pedacinho, pegou uma coisinha, pegou parte de alguns frutos, ou frutos que são partes de uma árvore, e trouxe para o Senhor. Uma oferta que não envolve sangue. Uma oferta que não envolve extinção da vida sem possibilidade de recuperação. Ela é uma oferta contida. Porque eu entreguei uma maçã, mas eu tenho uma macieira. Eu entreguei uma laranja, mas eu tenho uma laranjeira. Agora, quando eu entrego um cordeiro, a extinção da vida obriga a entrega plena. Eu entreguei tudo. Você vai entender. Tudo o que retemos em relação a Deus se torna uma área de domínio do inimigo. A área da sua vida que Deus não domina, quem domina é o inimigo. Nas cruzadas medievais, a igreja contratou assassinos bárbaros para matar os pagãos. E por hipocrisia de uma religião caída, eles decretavam que para trabalhar para a igreja, matando pessoas, os assassinos tinham que ser batizados antes. Pense no absurdo. Então os assassinos iam para passar pelo batismo, para poder ser conhecido como um cristão daquela igreja. Só que na hora de ser mergulhado nas águas, eles deixavam as armas do lado de fora. Porque na mentalidade deles era: eu me torno cristão, eu me torno de Cristo, mas as minhas armas, não. Fizeram o maior massacre da história da igreja medieval. Todas as vezes que você se entrega para Deus e deixa as armas de fora, você não entregou nada para Deus ainda. Eu vou explicar. É como se eu dissesse: eu passei pelas águas, mas a minha língua, não. Eu passei pelas águas, mas os meus ouvidos, não. Eu passei pelas águas, mas os meus olhos, não.
E aquilo que eu não entrego totalmente a Deus passa a ser do domínio do inimigo. Esta noite, a igreja do Senhor está reunida nesta conferência para dizer para o Senhor: Salmo de número 103, verso 1. Se você puder fazer isso, levante sua mão, eu falo e você repete: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não, pouco barulho para muita gente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Agora você capricha em dizer assim: e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. No 3, 1, 2, 3. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu quero te convidar a fazer uma declaração de amor esta noite, de confissão de fé. Levante a sua voz e diga: eu sou totalmente de Deus. Esta frase simples, eu sou totalmente de Deus, eu ouvi da boca de uma amiga muito querida, a pastora Fernanda Brum, e quando ela disse isso para mim, nós estávamos conversando sobre coisas, dilemas, dores, coisas possíveis, impossíveis, e de repente, em uma argumentação sobre a história, ela olhou para mim e disse: Helena, eu sou totalmente de Deus. Ela pode ter dito isso para centenas de pessoas, mas para mim causou um impacto incrível. Eu ando pensando, eu sou totalmente de Deus. Quando o diabo tenta sugerir alguma coisa na minha casa, na minha mente, eu sou totalmente de Deus. Eu não empresto os meus olhos, nem as minhas mãos, nem você empresta as suas, porque nós somos totalmente de Deus. E não para aí, nosso casamento é totalmente de Deus, nossos filhos são totalmente de Deus, a nossa casa é totalmente de Deus, a nossa família é totalmente de Deus, e até quem não sabe que porque eu já consagrei e é totalmente de Deus. Ele está lá, não sabe de nada, fazendo plano para o Réveillon, fazendo plano para o Carnaval, fazendo plano para 2028, e não sabe que o pai e a mãe já disseram aqui nesse altar: é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e ofertou ao Senhor. Preste atenção. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O olhar de Deus está sempre em 2 pontos: oferta e ofertante. Deus não recebe a oferta de quem Ele não recebeu. Eu vou repetir: Deus não recebe a oferta de quem Ele não recebeu. E também não recebe você e ignora a sua oferta. Uma das provas que Deus está com você, quem está me ouvindo, diga aleluia, é o fato dele ter recebido a sua oferta nesse culto. Não, você não entendeu? Ok, eu estou aqui para explicar. Você é muito inteligente, fui eu que falei muito rápido. Algumas pessoas pensam que o que prova que Deus está com a gente é o que a gente ganha dele. Mas não é. É o que ele aceita receber da gente. Tem gente que está rico porque trabalhou. Tem gente que está rico porque herdou. Tem gente que está rico porque roubou. Então não pense que o que você tem diz que Deus está com você. Mas o que Ele aceita receber da tua mão diz que Ele está com você. E eu vou provar no texto bíblico, senão não tem a menor graça, não é verdade? Israel estava vivendo um período de miséria. Juízes capítulo 6. Opressão política e econômica que reverbera na vida religiosa. Tem um rapaz malhando trigo no lagar. Não está fazendo tudo o que deve, mas está fazendo tudo o que pode. E quando Deus quer abençoar alguém no meio de uma crise, Ele não procura quem está fazendo nada, quem não está fazendo nada. Ele procura quem está tentando fazer alguma coisa. O anjo chegou e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. O Gideão responde: se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio todo esse grande mal. O anjo explica algumas coisas e de repente diz a ele: Gideão, você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um homem só.
A miséria vai acabar, eu estou parafraseando. O problema econômico vai acabar, o problema político vai acabar, a vida religiosa vai florir, porque Deus vai levantar você e vai resolver esse problema. Gideão olhou e disse: eu quero uma prova. Posso entregar uma palavra profética para esta igreja? Esta será uma semana de sinais para esta igreja. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Esta será uma semana de sinais para esta igreja. Eu vou invocar agora o que a Bíblia diz no livro dos Salmos: mostra-nos um sinal para o bem, para que vejam aqueles que nos aborrecem, que o Senhor nos ama. Sinal de Deus na tua vida é para quem está à tua volta abrir a boca e falar: Deus ama esse homem mesmo. Gideão disse: eu quero um sinal. Quem está comigo, diga aleluia. Pessoal, não é o sinal da lã e nem do orvalho. Tem um antes. Ok? Gente, se o Senhor é comigo, fica aqui até que eu vá e volte, trazendo a minha oferta. Gideão está dizendo: se o Senhor é comigo, eu quero um tempo para ir em casa buscar minha oferta. E se quando eu voltar, o Senhor estiver aqui para receber a minha oferta, é porque o Senhor está comigo. Opressão midianita de quase 7 anos, não tem quase nada. Gideão vai em casa e começa a juntar a oferta dele, porque quem acredita na palavra profética age como se a palavra já tivesse se cumprido. Assou um cabrito, fez bolos, pegou 20 quilos de farinha, 20 quilos de farinha. Juntou a oferta toda. E quando ele chega, quem está lá? O anjo do Senhor esperando a oferta. Dá um sorriso para ninguém ficar chateado com ninguém e diga para alguém: não deixe o anjo esperando. Vou entregar o meu primeiro salário, vou ser dizimista fiel, e quando aquela causa sair não vai ser 10%, vai ser 15%, e o anjo está lá esperando, já tem 20 anos. Gideão voltou levando pão, levando bolo, levando cabrito e levando sacos de farinha. Se Gideão era casado, que eu suponho que sim, porque tinha filho, a esposa disse: pelo amor de Deus, você está acabando com tudo. Mas eu imagino o Gideão dizendo: esse mês vai ser no hipermercado as nossas compras. Pegou tudo, trouxe, e o anjo começou a dizer para ele: põe aqui, põe ali, porque culto não é do jeito que a gente quer não, culto é do jeito que Deus quer. Coloca isso aqui, coloca ali. Quando o Gideão acabou de colocar tudo no lugar, o anjo pegou a ponta do cajado. A igreja linda. Gideão não tocou mais na oferta, porque crente que quer cuidar da oferta que entrega, não entregou. Por que algumas pessoas entregam dízimos em instituições de caridade? Não é porque é bonzinho, é porque não quer perder o controle sobre o que quer entregar. É uma maneira de continuar controlando. Você tem 100%, 10% do altar, faz caridade com teus 90%, deixa o dinheiro de Deus aonde Ele mandou deixar. Ué, tem uns 90, não dá para fazer caridade, tem que ser com os de Deus. Eu entrego numa igreja onde tem poucos membros. Eu entrego numa igreja onde o pastor é humilde. Isso é necessidade de continuar dominando o dinheiro. Eu dou aonde eu quero, é porque não perdeu no altar ainda. Oferta é perder, oferta é deixar que apenas o anjo toque com a ponta do cajado. Quando o anjo tocou com a ponta do cajado, oh glória! Tem algum crente do glória aqui junto comigo? Oh glória!
Oh glória! Quando o anjo tocou com a ponta do cajado, a Bíblia diz que o céu mandou fogo. O fogo consumiu a oferta e o anjo desapareceu no meio da chama. Tecladista, vem aqui, meus servos de Deus, olha para mim. Gideão disse: agora eu sei que eu ouvi o Senhor, eu vou morrer. Vai não. É agora que as promessas vão começar a se cumprir. Abel chegou e colocou a oferta dele. Quando Deus aceita o que sai da nossa mão, Ele está dizendo: eu te recebo. O texto bíblico diz que enquanto Deus atenta para a oferta de Caim, versículo 5, para a oferta de Abel, o verso 5 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Versículo 5, parte B, ouça. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. O Senhor olhou para a cara de Caim. Cara, pastor, é cara. O apóstolo Paulo diz que é com cara descoberta que nós revelamos a glória. Olhou para a cara de Caim, porque o culto é revelador. Né? É a Jéssica? Ah, não. O culto é revelador. O culto mostra. Hã? O Senhor, quando viu a face de Caim desfigurar, o Senhor disse para ele assim: Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Deus está dizendo assim: não tem carta marcada aqui. Não tem filho predileto. Se você fizer bem, eu te aceito. Se fizer mal, eu não aceito. Você sabe o que Deus estava dando a Caim ali? Segunda chance. No meu tempo de estudante do ensino fundamental e do ensino médio, algumas vezes eu me apressei em fazer a prova. Estou me lembrando agora uma vez que eu zerei uma prova de ciências políticas na faculdade, achando que eu sabia. Fui rápida e pá. Oh meu Deus, que horror. Aí, você pega a prova, acabou de fazer, entrega na mão do professor ou da professora. E nesse dia a professora Débora está de bom humor. A professora gosta de você, o professor olha para a prova na mão e te faz a seguinte pergunta. Eu passei por isso algumas vezes. Tem certeza que terminou? Pega correndo a prova e senta. Porque o que ele está dizendo é: escapa pela tua própria vida, isso está uma porcaria. Tem certeza que terminou? Quando o Senhor disse para Caim: porque descaiu o semblante, não é certo que se fizeres bem serás aceito, e se não fizeres bem, atenção Lagoinha, Niterói, vocês são lindos e prestam muita atenção, mas eu estou dizendo para prestar atenção porque agora é muito sério. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim deveria ter dito o que Gideão diz: espera aí. Antes de achar que o problema é a igreja, melhora o teu culto individual. Antes de achar que o problema é o pequeno grupo, que você tem que ir para um outro pequeno grupo, em outro bairro, que vai dar um problema, porque você não vai poder pagar carro para lá e para cá, mas agora entrou uma seta, e você acha que o problema é do líder, que o problema é que o outro fala muito durante as explicações, mas Deus está dizendo: nesse domingo, eu estou devolvendo a prova na tua mão, faz de novo. Não fui amado. Ah, Caim, senta, pega a prova.
Deus falou, você precisa fazer isso. Porque se você não fizer, o pecado jaz à porta. Posso dizer algo a vocês como irmã em Cristo de todos vocês aqui. Não saia de um culto atribulado. Resolve tudo aqui. Chora, cai de joelho, levanta, agarra alguém, pede um intercessor para colocar a mão na sua cabeça, vem diante dos pastores auxiliares e diz, me socorre. Não saia do culto atribulado, porque quando Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta, a Bíblia está usando uma expressão que indica, tem um animal feroz. Tem um animal feroz que está abaixado lá do lado de fora. Está lá. Está lá. Alguém aqui fica feliz quando atravessa os portões da igreja? Quem sente paz aqui? A gente chega, irmãos, a gente chega. Eu sinto assim quando eu entro aqui. Cheguei. Mas lá fora, depois do portão, tem uma fera abaixada. E eu estou aqui pregando e vocês estão me ouvindo, porque a fera está abaixada. Porque se eu permitir que ela se levante, eu me torno alguém insuportável. Não permita que a fera que foi abaixada tenha autoridade para se levantar de novo na tua vida. Deixa ela no chão. Olhe para alguém que você ama muito, toca no ombro dessa pessoa e fala, resolve tudo no culto, para a fera não se levantar lá fora. Culto é altamente espiritual. Não saia reclamando do culto, não saia murmurando do culto, não saia com problema do culto. Agarre o lugar de culto. Eu só saio daqui quando Deus aprovar a minha prova. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Deus falou, para com isso, Caim. Versículo 8, eu quero muito que o Espírito pregue comigo, para que você entenda. E falou Caim com seu irmão Abel, ponto e vírgula. E falou Caim a seu irmão Abel. Qual versão vocês estão utilizando? NVI, né? NVI está colocando 2 pontos aí, onde o ideal é um ponto e vírgula. Isso altera uma coisa importante do texto, porque ponto e vírgula, há uma continuidade depois, mas há uma leve mudança. E os 2 pontos indicam que ele disse isso para Abel, e não é isso, ele não disse isso. Primeiro ele falou. O que ele falou? Não sei. E quando a Bíblia diz que Caim falou com Abel, Espírito da palavra, tá? A melhor interpretação a partir da língua bíblica. Tentou falar como irmão de novo. Sabe aquela pessoa que apronta, mas depois tenta falar com você como irmão de novo? Só que é tarde. Porque Deus falou, não deixa a fera levantar. E depois que ela levanta, não adianta mandar coraçãozinho, teu coração já está contaminado. Eu tenho visto pessoas que até se esforçam por uma reconciliação, mas a inveja já as dominou num ponto que isso se torna impossível. Eu não posso me reconciliar com a semente da inveja enraizada no meu coração. Quando o texto diz, gratidão, que ele falou a Abel, é o momento em que ele tenta
mas ele não consegue. E então, como você vê aí, esse ponto e vírgula, logo após, o texto vai dizer assim: e sucedeu que, vírgula, estando eles no campo, vírgula, a fera venceu. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha para cá, primeiro homicídio, primeiro fratricídio, primeiro homicídio por motivo torpe. Você fica chocado quando você sabe que alguém morreu por causa de um celular. Você fica chocado quando sabe que alguém morreu por uma dívida de R$500. Tudo isso choca. Eu vou dizer algo para Lagoinha e Niterói, para você ficar bem tranquilo e ao mesmo tempo bem ligado. O primeiro homicídio não foi por causa de um celular. O primeiro homicídio não foi por causa de uma dívida de poucos reais. O primeiro homicídio foi por causa de um culto que Deus recebeu. Matou depois do culto, matou por causa do culto. Porque existem pessoas que não suportam ver o culto que nós prestamos a Deus e ver Deus aprovando o que estamos fazendo para Ele. Mas eu tenho uma palavra para te entregar esta noite. Há uma bênção em ser perseguido. Eu vou repetir. Há uma bênção em ser perseguido. Eu vou repetir. Há uma bênção em ser perseguido. Eu vou repetir. Qual é, pastora? É eu não ser quem persegue. É melhor ser perseguido do que ser perseguidor. Você já olhou para alguém e amou essa pessoa sem motivo? Olhou para a pessoa e sentiu uma coisa boa com essa pessoa? Já teve isso? Olhar para alguém e amar sem motivo? Quando você faz isso, você se parece com Deus. Você já tomou implicância com alguém sem motivo? Vocês não, só eu. Todo mundo aqui é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Quando isso acontece, eu oro. Eu digo, vai sair. E aí eu começo a me envergonhar. Eu começo a me treinar. Oi, amada, beijo. Dou presente. Oro. Esses dias uma amiga, tem 1 ano e pouco, me disse assim: eu nem sabia que você se dava tão bem com a pastora. Não me dava não, eu me obriguei. Tu não vai... não, tu é de Deus, Helena Raquel. Tu vai parecer com Deus, querendo ou não querendo. Todas as vezes que você ama, você parece com Deus. Todas as vezes que você persegue pessoas sem causa. Está preparado para ouvir? Se não está, se prepare, vou te dar só 3 segundos. Chega. Todas as vezes que você persegue alguém sem causa, você se parece com o diabo, porque é ele quem faz isso. Nós não nos parecemos com o diabo, nós somos filhos de Deus. Eu quero passar pela perseguição se for preciso, mas me recuso a ser a perseguidora. Eu não me pareço com o diabo. Quando alguém está sendo perseguido, parece com Cristo. Quando alguém persegue sem causa, parece com o diabo. Matou. Quem está comigo, diga aleluia. Matou. Ô gente, pelo amor de Deus, coloca meu tempo aqui. Matou. Matou. Matou alguém porque era superior a ele espiritualmente. Caim era o primogênito. Caim tinha condições de ofertar tanto quanto Abel. Mas ele matou porque ele não suportava a excelência da espiritualidade de Abel. Mata, fere e depois vai para outro culto.
como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus chegou e disse: Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei. Ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Não sei. É assassino e mentiroso. Posso responder essa pergunta de Caim para Deus? Sou eu guardador do meu irmão? É. Eu ouvi essa frase da pastora Deusdete: o amor me faz responsável pelos meus irmãos. Um dia ela me mandou uma mensagem se metendo na minha vida, eu não sabia nem quem era ela. Eu cheia de problema na vida, 7 anos atrás, 158 quilos, ela me manda uma mensagem: pastora, a senhora precisa cuidar da sua saúde. E termina com essa frase: não pense que é estranho isso. Eu estou lhe falando porque o amor nos faz responsáveis pelos nossos irmãos. Eu conto isso no meu testemunho de vida. Depois da palavra dessa mulher, Deus fez tanta coisa na minha vida, tanta coisa na minha saúde, tantos livramentos, tanta coisa que poderia ter ocorrido que não ocorreu, porque alguém decidiu: eu sou guardador do meu irmão. Sim. Eu não sei porque eu não guardo meu irmão. Guarda. Você vigiou tanto o seu irmão a ponto de ver a honra que ele recebeu, se incomodar com a honra que ele recebeu. Mas agora que ele está caído na terra, você não sabe nada sobre ele. Eu não vou me alongar, mas eu preciso entregar. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Desde a terra. Diga bem alto: terra. Terra. Caim era o quê? Agricultor. Caim era o quê? Agricultor, lavrador. Então o elemento de trabalho de Caim é a terra. E o Senhor diz assim: o sangue do teu irmão clama da terra. E agora Deus começa a usar a terra como elemento que vem contra Caim. Porque o pecado transforma aliados em inimigos. E agora maldito és tu desde a terra, que se abriu para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim: é maior a minha maldade do que se possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças fora da tua face me esconderei, serei fugitivo, vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Caim estava perdendo a bênção do cotidiano. Eu não vou poder mais viver a minha vida normal. Versículo 15. A misericórdia de Deus se estende. O Senhor disse: qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Qual o nome desse sinal? A Bíblia não fala. O sinal é desconhecido, mas o significado era: olhe para esse homem e não mate. Eu vejo que algumas pessoas só podem ter essa placa na testa, porque perturbam a gente, e quando a gente vai abrir a boca, Deus faz shh. Só pode. Agora eu vou ler para vocês o versículo que para mim está entre os mais tristes da Bíblia. Meu pensamento. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden.
a mais dolorosa despedida. Nod não é uma cidade apenas, é um estado. Saiu de diante da face do Senhor para perambular. Nesse domingo eu quero entregar uma palavra para você. Nod nunca conhecerá os teus pés. Eu vou repetir. Nod nunca conhecerá os teus pés. Eu vou dizer a terceira vez. Nod nunca conhecerá os teus pés, porque havendo o que houver, eu estarei diante de Deus dizendo: daqui eu não saio, ainda que o Senhor me mate, no Senhor eu esperarei. Eu tenho uma palavra para quem está sendo corrigido, confrontado, provado, treinado, amassado. Não saia de diante da face do Senhor. Eu concluo neste bloco. Caim saiu de diante da face do Senhor. Vocês vão dizer assim no 3, e Abel? Tá bom? E Abel? Ó, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Abel é outro nível. Foi perseguido, mas não perseguiu. Foi odiado, mas não odiou. Morreu antes de estabelecer uma cidade. Agostinho o chamou de peregrino, porque foi morto antes de residir em cidade terrena, porque aguardava a celestial. O que o sangue de Abel fez na terra, gente? Vocês lembram? Deus disse assim: ó, respira, olha para cá, você não pode perder. A voz dele clama. A voz dele, na verdade não é apenas a voz dele, são vozes. E eu explico. As gerações que foram impedidas de nascer. Porque se Caim não mata Abel, Abel caça. E Abel tem filhos. Então quando Abel morre, isso é uma metáfora. Isso não tem nada a ver com comunicação com os mortos, reencarnação, nada disso. Metáfora. Deus está dizendo assim: o sangue de Caim, o sangue de Abel, infectou a terra, penetrou na terra. E as gerações que deveriam ter nascido, mas não nasceram, estão clamando. Isso não é literal. Quem não nasceu não clama. Mas o que Deus está dizendo é: há uma geração aí que está momentaneamente impedida de nascer. O sangue de Abel se tornou semente. Não é uma informação bíblica, mas é uma informação geográfica, com apoio em pesquisas teológicas. Sabe aonde o sangue de Abel caiu? Abel possivelmente foi morto a 1,5 quilômetros de Damasco, em uma colina. Para você não esquecer, diga bem alto: em Damasco. Agora diga: perto de Damasco. Agora diga: mais ou menos 1,5 quilômetros de Damasco. Aleluia. Abel morreu em 3.972 a.C.
Abel morreu em 3.972 a.C. Cerca de 2.090 anos depois aparece na história bíblica um tal de Eliezer o Damasceno, servo de Abraão. Mas não foi ele que levantou a geração de Abel, que não havia nascido. Mais de 3.000 anos depois, em 1865, chega uma menina lá, ela vai pisar perto de onde Abel morreu. Ela é escrava, mas cheia de graça. Ela olha para a mulher de Naamã e disse: ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem na minha terra. Mas esses dois casos foram dentro de Damasco. E Abel não morreu dentro de Damasco. Abel foi morto a 1,5 km. Se o Igor liga para mim e me pergunta: pastora, você chegou? Eu digo para ele: estou a 1,5 km. Ele vai dizer que eu estou a caminho da Lagoinha. Em 37 depois de Cristo. 37 depois de Cristo. Vê se faz sentido para você. Saulo ainda, Atos 9, respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco. As sinagogas de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, eu estou dizendo homens ou mulheres da geração de Abel, pudesse levá-los presos para Jerusalém. 3, em sua viagem. Quando entrou em Damasco? Não, quando se aproximava de Damasco. Quando Paulo passa pelo chão inflamado pelo sangue das gerações que não nasceram. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Segue. Ele caiu. Está na sua Bíblia não? Ele caiu por terra. Ele caiu por terra. Ele caiu. E ouviu uma voz que lhe dizia: quem está clamando no chão? Vozes que não nasceram. O que Abel agora, ou melhor, Saulo está ouvindo? A voz de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Vamos tirar limpo essa história de perseguidor e perseguido hoje. Coloca o versículo 5 para mim. Saulo perguntou. Caim perguntou: sou eu? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Segue para mim o versículo de número 6. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Eu quero dizer para você que naquele dia Deus estava levantando o apóstolo dos gentios. Sim, Caim saiu da presença de Deus. Abel foi impedido de dar à luz às gerações. E o filho Sete é de onde vai nascer os semitas. Quando você tem Noé com 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Sem é de onde vem os semitas, a saber, Israel e os judeus. Nós não nascemos de Sete. Nós não nascemos de Sem. Também não somos filhos do maligno para nascer de Caim.
Nós somos a geração que foi impedida por milênios de vir à luz. Nós somos a geração do qual alguns diziam: não podem entrar no templo, não podem entrar no lugar santo, ou Deus não é para eles, a religião não é para eles, o culto não é para eles, não podem ofertar, não podem dizimar. Mas quando o apóstolo Paulo está entrando em Damasco, Deus levanta um apóstolo que vai falar àqueles que não eram filhos, mas agora são filhos, não eram nação, mas agora são nação, porque a geração de Abel não poderia deixar de nascer. A geração de Abel está reunida na Lagoinha Niterói nesse domingo. Adoradores, dá um salto dessa cadeira e fica de pé. Abraça alguém, agarra ele e diga para ele: é por isso que Caim te odeia. Você é adorador, 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 você é adorador. Incondicional. Satanás deve estar arrependido até hoje de ter dado um empurrãozinho para Caim matar Abel. Porque se em 3.972 a.C. mataram um adorador, calaram um adorador, e Deus permitiu receber na eternidade um adorador, em 2024 nós somos milhares e milhares da semente de Abel. Milhares e milhares que são capazes de adorar no culto, de entregar o melhor, de ainda na dor permanecer. Deixa eu falar para você. Eu amo a cultura judaica. Eu amo a cultura judaica. Eu amo o povo de Israel. Eu amo muito. Mas eu quero dizer para você que existe uma semente mais nobre. Eu não estou falando de filhos gerados na carne, eu estou falando de filhos gerados no Espírito. Quando você estuda Israel, você vai ver o cativeiro babilônico, você vai ver a cena onde Jesus é rejeitado, você vai ver o problema da idolatria, você vai ver a murmuração pós-livramento no mar. Ou seja, são pessoas que expressam grande dificuldade de quebrantamento. Mas quando você olha para a igreja, não me queira mal não, tá? Você que ama muito Israel, talvez você ame mais do que eu, tudo bem. Quando você olha para a igreja, gente, de coração, isso aqui não existe, tá? Quanto exemplos mais darei? O pessoal do louvor pode se aproximar. Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, judeu, Baraque, judeu, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões. Israel. Extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza geraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Israel. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram. Igreja, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Igreja, semente de Abel. Muitos enfrentaram zombaria. Igreja,
tortura, igreja. Outros ainda foram acorrentados e jogados no cárcere, igreja. Apedrejado, cerrado ao meio, igreja. Tentado, mortos a fio de espada, igreja. Andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelha e de cabras, igreja. Ressuscitados, angustiados, maltratados, igreja. Vai levantando tua mão. Caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e monte, igreja. Pelas cavernas, igreja. Pelos buracos da terra, igreja. Pessoas dos quais o mundo não era digno. Ora, estes viram de longe a promessa, mas a igreja não. A igreja está abraçando de perto a promessa. Eu quero orar por você por 2 minutos, se você puder levantar a sua mão. Eu vim esta noite dizer que você não vai desistir, que você não vai parar, que você não vai voltar, porque você não faz parte daqueles que desistem, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Levanta a tua voz por 1 minuto e comece a orar agora. Diga ao Senhor que ainda que te perseguirem, você não quer perseguir. Diga ao Senhor que ainda que você pague um preço pelo culto que entrega, pela decisão de fé que fez, você vai permanecer. Ainda que o próprio irmão se levante contra você dentro da sua casa, você já decidiu fazer o seu melhor pelo rei e pelo reino. E se for para morrer, e se for para ser ferido por causa da excelência do culto, eu sei que isso não será o final da minha história, porque através da vida do pastor Felipe Valadão, através da vida da pastora Mariana Valadão, Deus está levantando uma geração de adoradores nessa cidade. Uma geração de adoradores nesse estado. Uma geração de adoradores que sairão desse estado e se espalharão pela nação, e se espalharão para nações. Oh, o diabo odeia a igreja, o diabo odeia a excelência do nosso culto, mas nós vamos continuar. Mas ainda estou aqui.
Aleluia. Quem você quer ser nessa história? Aquele que pega a mochila dos seus próprios erros e vai para Nod, vai viver uma vida inteira longe de Deus, porque preferiu fugir. Ou você quer ser Abel? Resistir às perseguições e simplesmente dizer: Deus, o meu culto está aqui, o meu ministério está aqui, a minha vida está aqui, e eu não vou desistir. Eu sei que é decepcionante encontrar Caim na vida, encontrar Caim no culto, encontrar Caim na família, encontrar Caim na história. Mas também é honra. Imagine que tudo que está acontecendo é pela excelência do que você entrega para Deus. Não tem menor razão para você desistir. Sai do teu lugar agora, você que estava afastado, parado, você que deixou de congregar. Estou te chamando aqui. Você é a geração de Abel. Você é a geração de Abel. Nem mais uma noite fugindo, nem mais uma noite se sentindo vítima porque é perseguido. Você precisa entender que entre vítima e herói depende da decisão que a gente toma e de como a gente enxerga a aprovação. Você é amado, você é escolhido, você é filho. Sai do seu lugar e vem, porque hoje é o tempo de Deus para você. Eu vou passar a palavra ao pastor Felipe, mas eu só quero fazer um convite. 2 minutos, pastor Felipe. É a terceira vez que Deus fala comigo isso em 1 mês e meio. Existem hoje aqui pastores que não são da Lagoinha Niterói, líderes que não são da Lagoinha Niterói, pessoas que enfrentaram o drama de Abel em níveis altíssimos. A sua decepção no lugar do serviço, da entrega, foi tão forte que você não abandonou a Cristo, mas você disse: se para servir dentro do ministério que eu recebi tem que passar por tudo isso aqui, ou com medo de passar tudo de novo, você se resguardou. Quero dizer para você que não há como se resguardar em amor, porque o amor é sofredor. No Evangelho não cabe se resguardar quando o assunto é entrega em ministério. Tem um lugar aqui à sua direita, que é a minha esquerda. Eu quero chamar agora você que pausou o ministério e Deus te trouxe no culto certo e na hora certa. Tem casal de pastores aqui, tem pastor aqui, tem pastor aqui, tem líder aqui. Eu quero que você saia do seu lugar agora em nome de Jesus e se coloque naquele cantinho ali. Deus não desistiu do teu ministério. Deus não desistiu do teu chamado, e muito menos de você. Hoje é dia de renovação ministerial. Só o refrão, vou passar para o pastor Felipe.